Muito bom dia, desde já muito obrigada por estar connosco neste Fórum Digital. Começo por lhe perguntar como surgiu o projeto Recurso de Literacia Mediática e como é que está a ser desenvolvido. Bom dia. Este projeto surgiu da necessidade de disponibilizar aos professores recursos que lhes permitam trabalhar estas temáticas com os seus alunos. Na verdade, constatou-se que havia aqui uma lacuna. Já havia referenciais da Direção-Geral de Educação, da Rede das Bibliotecas Escolares, mas nem sempre era fácil aos professores disporem dos recursos para que pudessem trabalhar estas matérias com os seus alunos. E constatada essa lacuna, os senhores Estados de Estado do Cinema, Audiovisual e Média e Adjunto e da Educação decidiram constituir um grupo de trabalho para então, a que deram a incumbência de desenvolver tais recursos. Portanto, este projeto surgiu dessa necessidade e foi então constituído esse grupo de trabalho que tem vindo a trabalhar num recurso a que, entretanto, temos o nome de LEM. LEM significa Literacia e Educação Mediática em linha. E quais são os públicos-alvo? O principal público-alvo primário são os professores do ensino pré-escolar, básico e secundário. Digo primário porque, naturalmente, tudo isto se destina aos alunos e aos educandos. Mas são, em primeiro lugar, este recurso disponibiliza recursos para os professores e educadores. E um site destes, informativo, formativo, na área da literacia mediática, o que é que vai trazer de novo? Vai trazer, no fundo, esta dimensão de agregação. Já existem muitos recursos em Portugal e em todo o mundo, mas são difíceis de encontrar. Os professores não sabem que eles existem e, como não sabem que eles existem, frequentemente evitam tratar estas matérias com os professores, os seus alunos, digo. E, no fundo, o que lhes vai trazer é isso. É uma solução rápida, com os conteúdos devidamente tratados, para que eles possam, então, antes das suas aulas, quando estão a prepará-las, facilmente aceder a esses recursos, preparar as aulas e disponibilizá-los. Já agora, permita-me só acrescentar uma coisa relativamente ao ponto anterior, à questão anterior, que tem a ver com o modo como isto surgiu, mas mais importante, o modo como isto foi viabilizado. Como disse, isto foi uma iniciativa do Sr. Estado de Estado, um conjunto de entidades que partilham deste objetivo de promover a literacia mediática que se juntaram, também peritos, e foi possível, tudo isto foi viabilizado com o generoso apoio do DNS.pt, que aceitou também associar-se ao projeto e dessa maneira viabilizar a sua concretização. E em que medida é que podemos dizer que a literacia mediática é um vetor estratégico da formação dos cidadãos, um desafio para as políticas públicas educativas, culturais, da comunicação social, enfim, da sociedade, da informação e da própria cidadania? É absolutamente estratégico e central. Vivemos numa sociedade hipermediatizada, num ecossistema em que somos bombardeados a todo o tempo por conteúdos, por estratégias de comunicação. Estamos rodeados por ecrãs, andamos com um ecrã no bolso, em casa temos ecrãs em todo lado e no meio de tanta informação, no meio de tanta pressão comunicacional, é indispensável que todos nós sejamos habilitados no sentido crítico e das competências para sabermos distinguir, para sabermos, desde logo, selecionar as nossas fontes de informação, para sabermos distinguir o que são conteúdos de entretenimento de qualidade do que tem menos qualidade, para sabermos navegar neste mundo em que a desinformação adquire especial centralidade e proeminência. E por isso, hoje em dia, a literacia mediática acaba por ser tão importante como aquelas literacias mais tradicionais, a literacia da língua, a literacia matemática, porque, aqui permita uma metáfora, isto é quase como o trânsito. Nós vivemos numa sociedade da informação hipercongestionada e não nos conseguimos orientar, não conseguimos chegar onde queremos, não nos conseguimos defender dos outros condutores dos outros veículos se não estivermos devidamente habilitados e capacitados. A literacia para os média fornece-nos este sentido crítico, ou ajuda-nos a desenvolver este sentido crítico e fornece-nos as competências e conhecimentos por efeito. Por isso é absolutamente central
nas políticas públicas e é absolutamente indispensável para os cidadãos do mundo contemporâneo. E a pandemia veio de alguma forma acelerar essas competências e, sim, como é que será daqui para a frente? Tornou-as ainda mais centrais. Nós, aqui permita-me usar uma outra metáfora. No nosso relacionamento com o mundo, a pandemia tornou ainda mais central aquela função dos meios de comunicação de janela para o mundo. Com a pandemia fomos obrigados a um certo distanciamento social, fomos obrigados muitas vezes a um recolhimento, tendo como interface, como meio de interação com o mundo, essa janela que são os meios de comunicação social. E por isso tornou estas competências ainda mais centrais e absolutamente indispensáveis. Aquilo que nós percebemos que será um dos legados da pandemia para o futuro é que a nossa relação com o mundo continuará a ser muito centrada nestes meios. Vemos isso no nosso trabalho, na aprendizagem, com estas novas plataformas como o Zoom, o Teams, o Webex, enfim, todas estas plataformas com que temos de trabalhar todos os dias. Aliás, eu estou a participar remotamente através de uma destas plataformas. Torna-se inequívoco, parece inevitável que estas plataformas vieram para ficar e por isso estas competências continuarão a ser absolutamente centrais e cada vez mais prementes num futuro que continuará, em que esta pressão dos meios e dos conteúdos, com certeza que ainda aumentará. E nessa pressão e nessa evolução que estava a referir, a aposta tem que ser maior nas ferramentas, temos que desenvolver e que acelerar todo o processo? Eu diria que, acima de tudo, e antes de mais, temos que ajudar cada pessoa a desenvolver o sentido crítico. O sentido crítico é aqui a dimensão mais central de todas. Pensemos, por exemplo, na desinformação. Sempre existiu desinformação. Desde que existe informação, existe desinformação. Mas nos últimos tempos temos percebido que tem aumentado muito significativamente a premência de habilitar as pessoas, de ajudar as pessoas a desenvolverem essas competências para lidarem com a desinformação. Ora, e a competência central no meio disto tudo é o sentido crítico. É o sentido crítico para saber escolher as fontes, é o sentido crítico para perceber que muitas das mensagens não podem ser verdadeiras. Sem ofender ninguém, eu diria que, por exemplo, quando vemos as teorias do terraplanismo, não resiste a um pensamento crítico, não resiste a um pensamento minimamente informado naquilo que foi o desenvolvimento científico dos últimas centenas de anos. E o que é necessário para isso? É necessário sentido crítico, capacidade para questionar, a capacidade para também fazer alguma pesquisa, quando somos confrontados com uma informação, deve haver esse princípio de desconfiança de partida, no sentido de a testar, de a validar, através de fontes que sejam credíveis e que sejam fiáveis. E daí que o primeiro ponto é o sentido crítico, o segundo ponto é, de facto, este conjunto de conhecimentos e competências para fazer essas validações, para saber ir buscar a informação onde ela será mais credível e, acima de tudo, para saber cruzar fontes de informação. Hoje em dia sabemos que, por mais cuidada que seja uma fonte de informação, ela nunca deve ser tomada só por si, deve sempre ser cruzada com outras fontes de informação e, através do sentido crítico, cada um deve ajuizar a validade de cada uma dessas fontes para cada facto concreto. Sérgio Gomes da Silva, muito bom dia e obrigada por ter estado connosco.